O título do vídeo de hoje é Não confunda liberdade de expressão com liberdade para a má educação. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Temos a tendência de confundirmos liberdade de expressão, de opinião com má educação, e as duas coisas nada têm a ver com a outra. Por exemplo, alguns cristãos estão atacando muçulmanos, dizendo que eles são terroristas, de modo a generalizar e, de certa forma, demonstrar uma grande ignorância e falta de educação no trato para com as pessoas. Esse tipo de postura, além de não ser cristã, ela é contra os princípios da lógica e da retórica. E eu quero brevemente nesse vídeo mostrar isso para você. Como que esse tipo de postura de atacar um muçulmano, um islâmico, por causa dos terroristas que existem, isso é algo que demonstra ignorância contra os princípios da lógica, da boa retórica e especialmente em relação ao que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. Eu extraí aqui uma citação de um livro que depois eu vou recomendar para você, escrito por Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina. O título do livro é Direito Religioso, questões práticas e teóricas, e foi publicado pela editora Vida Nova. Veja o que os autores disseram na página 99. Aquele que adora o faz com todo o seu âmago e sem limites. Ofender e denegrir o sagrado é um ataque ao mais íntimo do homem. Atacar sua fé no sagrado é solapar a sua dignidade de ser humano. Grave esta palavra, dignidade. Essa é a última barreira, o último muro para a bestialidade. Aqui deixamos de ser humanos para nos tornarmos animais. Então veja, isso aqui é muito sério. A adoração, ela está no âmago de todas as pessoas. E mesmo que pessoas estejam adorando a Deus de uma forma distorcida, não bíblica, a adoração faz parte do âmago das pessoas. E quando nós atacamos a adoração da pessoa, nós estamos solapando a dignidade do ser humano. E isso é pecado. Nós não podemos fazer isso com ninguém. O que devemos fazer é instruir as pessoas quanto à correta adoração bíblica, mas não ofender as pessoas no conhecimento, no mínimo de conhecimento que elas têm, porque isso vai ferir a dignidade humana. Agora, por que acontece esse tipo de ataque, por exemplo, contra os muçulmanos? Primeiro, ignorância. A pessoa é muito ignorante sobre o assunto, ela não sabe o que é o islamismo e ela, obviamente, generaliza. Ela pratica a generalização. Então, se alguns muçulmanos são terroristas, então todos são terroristas. Isso é demonstração de ignorância. Algumas pessoas o fazem por má fé, né? Elas querem ganhar views na internet, views em seus vídeos, né? Querem ganhar notoriedade. Terceiro, pouca cultura, né? Quando a pessoa tem um nível cultural mais baixo e não costuma ler antes de refletir para dar a sua opinião, ela acaba fazendo esse tipo de coisa. Tá? Um quarto aspecto, falta de domínio sobre as próprias emoções. Quando a pessoa ataca um muçulmano por causa da sua fé, generalizando, fazer com que ele também se pareça com um jihad ou com um terrorista, esta pessoa não tem domínio sobre as suas emoções. Ela tem que dominar as suas emoções e apresentar a sua opinião de uma forma calma, tranquila e equilibrada. E um quinto aspecto que leva as pessoas a atacarem as religiões, neste caso que estou falando o islamismo, é a falta de uma verdadeira conversão.
Quando nós nos tornamos realmente convertidos, nós entendemos a essência da Bíblia, que está ali em Mateus 7,12. Né? Jesus diz assim, olha, vocês não devem fazer para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então, quando nós somos realmente convertidos, nós entendemos este resumo, a essência de toda a palavra de Deus. E se eu não gostaria de ser atacado e ser generalizado por causa de um comportamento de uma minoria, então eu não vou fazer o mesmo com as outras pessoas. Vamos então para a parte final do vídeo. Antes eu quero lhe dizer uma coisa, eu vou deixar para você um artigo de 4 páginas que é um complemento a esse vídeo. Eu gostaria muito que você lesse esse artigo. Ele vai estar no meu blog, fui eu que o escrevi. E você vai perceber que este artigo demonstrará que quem ataca uma religião ao invés de discutir doutrinas é uma pessoa que é ignorante, desconhece princípios da lógica e desconhece a boa retórica. Ok? Vamos então para a primeira parte. Por que a pessoa que ataca ela é ignorante? A ignorância pode ser verificada quando nós comparamos esse tipo de ataque com aquilo que a Bíblia diz sobre o poder e o uso das palavras. E eu selecionei alguns textos para você muito sérios e que demonstram que a pessoa tem que ser ignorante em relação a esses textos para atacar um muçulmano e generalizá-lo. Né? Veja o que diz Provérbios 4:24 na tradução ecumênica da Bíblia. Repele de ti a linguagem perversa, afasta de ti a maledicência. Uma coisa é você discutir e discordar de uma doutrina ou de um ponto teológico. Outra coisa é você falar mal de alguém. Você percebeu? Liberdade de expressão não é liberdade para a maledicência ou a má educação. O texto é muito claro. E tem muitos aí rebeldes que estão negando o que o texto está dizendo e estão sendo praticando a maledicência em relação aos muçulmanos. Outro texto bíblico, Provérbios 10:11. A boca do justo é fonte de vida, mas a dos maus encobre a violência. Ou seja, a forma como você fala demonstra se você é justo ou se você é mau. Então você não pode atacar, demonstrar raiva para com o muçulmano por causa de uma minoria que é terrorista. Né? Senão você não é justo de acordo com a Bíblia, porque a boca do justo é fonte de vida. Você tem que levar para o muçulmano, para o budista, para o hinduísta, para o cristão, para o espírita, fonte de vida. E essa fonte de vida são as palavras de Jesus Cristo, que é a fonte da vida, que é o autor da vida, que é o caminho da vida. Outro texto, Provérbios 10:19. No falar excessivo não falta pecado. Quem modera a linguagem é homem prudente. Ou seja, quem não modera a sua linguagem é um imprudente e precisa adquirir mais prudência com o Espírito Santo. Provérbios 12:10. Onde há um falastrão, há golpes de espada. A língua dos sábios, ao contrário, é um remédio. Olha a diferença entre o falastrão e o sábio. O falastrão direciona palavras que machucam, como uma espada. Já os sábios têm palavras que servem de remédio. Então quem fica atacando os muçulmanos, né, chamando-os de terroristas, atingindo o cerne da dignidade humana, ofendendo a adoração deles a Deus, por causa de uma minoria, é um falastrão de acordo com a Bíblia. E se você parar para analisar, quem ataca com uma espada e ataca com a língua, em essência faz a mesma coisa. Né? Alguns tiram a vida das pessoas com a espada. Outros acabam com a vida emocional dos outros com as suas palavras. Então também estão sendo instrumentos de Satanás para destruir vidas. Outro texto, Provérbios 13:3. Quem vigia a boca protege a vida. Arruína-se quem escancara os lábios. E eu sei que alguns já estão até recebendo processo por atacarem desta forma os muçulmanos. E é o que a Bíblia diz, ó, quando você vigia a boca, você protege a vida. Agora, quando você
escancar os lábios, fala o que quer e o que bem entender, você está se arruinando, tá? Eu teria outro texto para repartir, mas vou deixar que você leia no artigo. Então, a ignorância é verificada quando comparamos essa atitude belicosa com esses textos bíblicos. E como que nós percebemos que a pessoa revela desconhecimento dos princípios da lógica? Olha que interessante. Se essa pessoa generaliza os muçulmanos, ela não entende de lógica. E ela está dando um tiro no próprio pé. Por quê? Vamos fazer aqui, vamos seguir a lógica desta pessoa ou dessas pessoas que atacam os muçulmanos. Entre os muçulmanos há terroristas. Portanto, todos os islâmicos são terroristas. Vamos seguir a lógica dele. Cristãos participaram da Inquisição, que mataram milhares de pessoas. Logo, todos os cristãos são assassinos. Olha a lógica. Ateus, na antiga União Soviética, assassinaram por tiro, enforcamento, fome, congelamento ou tortura um total de aproximadamente 170 milhões de pessoas, incluindo idosos e crianças. Logo, todos os ateus são assassinos. Você percebe que esse tipo de argumento é contra a lógica? A generalização é uma das coisas mais irracionais do mundo. Você não pode julgar o todo pela parte. Julgar os muçulmanos como terroristas por causa de uma parte, né, é desconhecimento da lógica, é até falta de cristianismo. Julgar todos os cristãos por causa da Inquisição também é falta de lógica e maturidade. Julgar todos os ateus como assassinos por causa de um grupo, de uma minoria, também é desconhecimento da lógica, é falta de educação, é falta de cultura. Então você perceba que não se pode julgar o todo pela parte. Como diz um amigo meu, não se pode jogar fora a criança junto com a água da bacia. Então a generalização vai contra os princípios da lógica. E terceiro e último, como que esse tipo de ataque aos muçulmanos ou a qualquer outra denominação religiosa fere os princípios da boa retórica? Isso fica evidente na forma como estes indivíduos que atacam tentam persuadir os muçulmanos de que eles não seguem a fé bíblica, tá? Realmente, os muçulmanos não seguem a fé bíblica, mas eu estou aqui destacando a forma de persuadi-los a respeito vai contra a boa retórica. De acordo com Aristóteles, né, que viveu entre 384 e 322 a.C., olha o que ele diz aqui na sua obra sobre retórica, página 45, livro 1. A persuasão é obtida graças ao caráter do orador. Quando o discurso é proferido de tal maneira que nos faz pensar que o orador é digno de crédito, pode-se considerar seu caráter, por assim dizer, o mais eficiente meio de persuasão de que o orador dispõe. Ou seja, o indivíduo que ataca o islâmico, o muçulmano de terrorista, ele não conhece nada de retórica. Por quê? Porque a persuasão é obtida graças ao caráter do orador. Se você tem um bom caráter, é uma pessoa amorosa, você ao falar das doutrinas e não questionar a sinceridade da adoração da pessoa, você vai fazer com que a pessoa pense que você é digna de crédito. E assim, desta forma, considerando o seu caráter, a sua persuasão para que este muçulmano se torne um cristão será muito mais efetiva. Então você percebe? Vai contra, primeiramente, quem ataca os muçulmanos desta forma demonstra ignorância bíblica, demonstra desconhecimento dos princípios da lógica e demonstra desconhecimento da boa retórica. Quero lhe dar 4 conselhos importantes que vão lhe ajudar a ser um cristão verdadeiro e a evitar estes erros que eu mencionei aqui de certos debatedores. Primeiro, não confunda liberdade religiosa ou liberdade de expressão com liberdade para a má educação. Segundo, não imite pessoas e debatedores belicosos
porque vários deles terão problemas com a justiça, além de terem de prestarem contas a Deus por ferirem a dignidade das pessoas. Terceiro, aprenda a evangelizar, discutir, discordar, de forma que o seu caráter passe confiança àqueles a quem deseja persuadir. E quarto conselho, respeite a religião dos outros e os trate como gostaria de ser tratado, pois de acordo com Mateus 7,12, pois esta é a lei e os profetas. Convido a você a ler todo o artigo, são 4 páginas muito preciosas, e eu recomendo também que você adquira este livro, Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas. Este livro vai lhe ajudar muito a saber como deve ser a sua postura como cristão perante a lei. Ok? Este livro serviu de base para eu escrever esse artigo de 4 páginas. E o link para adquirir este livro, se for do seu interesse, está aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça que há palestras ricas disponíveis aqui na descrição do vídeo que você pode conhecer mais, e você pode ser um membro do canal e ter benefícios exclusivos na sua aprendizagem e estudo da Bíblia. Não esqueça de ler também o artigo, porque vai ser muito importante para você. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal no YouTube.